Colo de vó é tudo de bom, conversa com vô na rede é tudo de bom, aquele colo gordinho da vovó, ou mesmo se é uma vovó mais fitness, vó e vô é tudo de bom. É muito bom ter vó, ter vô, isso é indiscutível. Inquestionável. Eu não preciso perder o meu tempo dizendo aqui para você as coisas maravilhosas que existem em quem tem a sorte de ter pelo menos uma vozinha na vida, um vozinho na vida. Mas o que eu preciso dizer aqui para você é sobre as falhas que os avós cometem. Não é só com os netos, não, mas principalmente em relação aos seus filhos. A você que está me ouvindo, é isso mesmo. Então, eu espero que não tenha um monte de vovó, de vovô, que vai ficar de mal de mim a partir de agora, porque o que eu vou falar agora é para o bem da sua família. Então, agora, para você, as 10 falhas mais comuns cometidas pelos avós. Primeiríssima falha e uma das mais importantes é quando os avós não enxergam os próprios filhos como adultos. Os avós ainda tratam os próprios filhos que já são adultos, cresceram, estudaram, trabalham, pagam as próprias contas, estão casados ou se divorciaram, são pais, são mães, te deram os seus netos. E os avós continuam tratando os seus filhos como crianças. Ah, Denise, você fala isso porque você não sabe o quanto que a minha filha de 35 anos é criança, é imatura, Denise. A minha filha de 35 anos não consegue cuidar direito, com responsabilidade, do meu netinho de 4 anos. Você não conhece a minha filha, Denise? Se a sua filha de 35 anos ainda se porta como criança, se ela ainda não é uma mãe madura como deveria ser, talvez vovó e vovô, vocês devessem rever o quanto tem dedo de vocês nisso tudo. Por que é que a filha de vocês ainda não cresceu? Aos 35 anos, casada, separada, mas já com filhos. Por que é que nós temos hoje adultos, cronologicamente falando, em torno dos 40, 50 anos, mas que se portam muito pior do que muita gente de 20 anos de idade? Porque nós temos os pais desses adultos que os tratam igual criança até hoje, que fazem tudo por eles, que assumem as consequências de certos atos inadequados. Vamos refletir. Existe a individualidade, existe o livre-arbítrio, mas de modo geral, a influência que os avós têm nos próprios filhos os tornam mais maduros ou mais imaturos. Então, se você não enxerga o seu filho como um adulto, de duas uma, ou houve uma falha na criação do seu filho e por isso ele se comporta de modo infantil com você, ou você que é a vovó não quer aceitar que o seu filho cresceu. E quando você, vovó e vovô, não aceitam que o seu filho cresceu, vocês não o tratam como adulto. E assim vocês se intrometem demais no modo como eles educam os próprios filhos. Falha número 2 de muita vovó e muito vovô. Vocês pensam de modo diferente dos filhos de vocês em relação a como educar os seus netos. Ok. Quem é o pai?
Quem é a mãe? Vocês, avós, não precisam concordar com tudo, mas vocês devem respeitar, porque quer queira, quer não, sinto o que eu vou dizer, doa quem doer, no final da história, os filhos vão fazer com os próprios filhos o que eles tiverem convicção. E não o que apenas vocês, avós, falarem na cabeça deles. Se eles acatarem a opinião de vocês, é porque no fundo eles concordam com essa opinião. Caso contrário, vocês podem brigar eternamente, os filhos vão tomar a decisão que eles quiserem com os próprios filhos. Então, discordar está liberado. Não é nenhum problema haver discordância, mas vocês, avós, precisam respeitar que no final da história, a palavra final é dos filhos. Falha número 3, eu fico doida com essa falha número 3. O pai coloca a criança de castigo, a avó tira a criança do castigo. Pronto, está instalada a Terceira Guerra Mundial dentro de casa, principalmente se a avó que fez isso for a sogra. Se for a avó que é a sua mãe, é uma situação. Se for a avó que é a sua sogra, Terceira Guerra Mundial, não é nem Guerra Fria, é guerra congelante. Vó e vô, se os pais colocaram os filhos deles de castigo e se vocês não concordam, acham que os pais pegaram muito pesado e pode até ser que vocês estejam com a razão. Nunca tirem as crianças do castigo. Vocês podem, em algum momento adequado, quando os pais estiverem de cabeça mais fria, até para eles conseguirem ouvir vocês, vocês podem chamar os pais em particular longe das crianças e falar a opinião de vocês, que vocês pensam que aquele castigo foi inadequado, que eles pegaram pesado, que isso. E aos poucos os pais vão refletir, mas tirar a criança do castigo, mas nem pensar. Ponto final nisso. Falha número 4, jamais fazer complô com o neto. Olha aqui, Rafael, sua mãe não gosta que você coma açúcar, mas eu vou dar para você, não conta para mamãe, tá? O Rafael fica assim, e agora? Porque eu quero açúcar, porque é gostoso, eu gosto, eu quero, mas a mamãe não deixa, mas a vovó deixa. A vovó não é a mamãe, mas a vovó é a vovó. E eu quero, a mamãe não dá, mas a vovó vai me dar. E não tem grandes problemas nenhum, mas a vovó... Ai, meu Deus! A criança fica confusa. A criança gosta, ela quer, mas ela sabe que ela não pode, porque a mãe disse que não pode. Respeitem as decisões e não façam complôs com os netos. Se vocês, avós, não conseguem pensar em relação ao desrespeito que estão tendo com os filhos de vocês, pensem então que fazendo complô com os netos ficam em parafuso. Porque eles ficam num caos, porque eles começam a ser colocados em uma situação de ter que mentir para a mamãe, de ter que mentir para o papai. Isso gera um sentimento de culpa na criança por uma situação que você favoreceu. Situação número 5, falar mal dos pais para os netos. Vovó e vovô, se vocês odeiam, mesmo se for com razão, a nora de vocês, o genro de vocês, ou se vocês super discordam dos filhos mesmo de vocês, mesmo se vocês tiverem razão, não falem mal dos seus filhos para
os seus netos, porque fica confuso na cabeça da criança, assim como os complôs feitos do item anterior. Falar mal dos pais para um filho, a criança também fica confusa, porque ela não quer ficar em uma encruzilhada. E daí, na cara da mãe, você, vovó, não fala mal dela para ela. Você finge estar tudo bem. E daí, nas costas, você vira para Maria Alice e fala: Maria Alice, nossa, mas sua mãe gasta, hein? Nossa, mas sua mãe fuma, meu Deus do céu. E seu pai que não para em casa, onde será que seu pai anda? Saiu todo perfumado, onde será? Vamos parar de criar intrigas na cabeça da criança. Deixa a intriga para sua cabeça, para o mundo de adulto. Para a cabeça da criança, não. Situação número 6, muito comum com bebês. Os pais precisam pegar o bebê, manusear, fazer diversos procedimentos. Tirar a roupa, colocar roupa, trocar a fralda, limpar o pipi, a perereca, limpar o bumbum, limpar a orelha, limpar o nariz, aspirar o nariz, limpar os olhos, dar remédio meio que na força para a criança. Os bebês choram com tudo isso, porque está sendo muito manuseado. Mesmo quando os pais estão muito delicados, os bebês não gostam muito disso. De modo geral, é assim que bebê funciona. Ok, aí a mãe está lá fazendo tudo que tem que fazer com o bebê começa a chorar. A avó está em casa, a avó entra no quarto, a avó olha e fica assim: ai meu Deus, o que está fazendo com ele? Ai, não faz isso! Ai, não limpa o nariz dele agora, limpa depois. Não, oh mamãe, para! Calma, fofinho, a mamãe já vai parar. Não, vó, parou. A mãe não vai parar. A mãe não vai parar. E eu, se fosse essa mãe, eu falaria: vovó, fora do quarto, você está atrapalhando. Porque o nenê está vendo que tem plateia. Se sem plateia ele já chora, com plateia que tá lá com cara de velório, parece que o nenê está sendo cremado na hora, porque a avó fica assim: ai meu Deus, ele vai morrer, ai meu Deus, que sofrimento eterno para essa criança. Precisa fazer isso com ele? Precisa fazer isso com ele? O nenê chora mais ainda, aumenta o drama. Então essa avó só está atrapalhando. Então vamos facilitar. Se você vai problematizar, vai catastrofizar, essa é uma palavra muito usada em terapia. Se a vovó vai catastrofizar essas questões, esses procedimentos, mãe e pai, deixa a avó longe nessa hora, para sua sanidade mental e para a paz mundial reinar dentro do quarto. Situação número 7. Quando é o papai que leva a criança para a escola, tudo certo. Quando é a mamãe que leva a criança para a escola, tudo certo. Por algum motivo, por alguma reincidência dos raios solares do universo, quando é a vovó, o vovô que levam a criança para a escola, a criança sempre está com dor de cabeça. A criança está com uma dorzinha aqui, uma dorzinha na pinta. Meu braço está doendo, meu dedinho vai cair, minha unha vai quebrar. Vovó, eu preciso ir para a escola, vovó, porque sabe o que é? Eu tô com uma dor na barriguinha. O que a vó faz? Coitadinha, fica em casa com a vovó. À noite, quando sua mãe chegar do trabalho, eu conto para ela que você não foi na escola. A avó nem avisa a mãe antes, porque a avó não quer lidar com isso. A avó boicota mesmo. Que essa criança aprende? Que ela pode fazer essa novela mexicana inteira com a vovó, porque ela vai conseguir conquistar o planeta, porque a vovó cai que nem uma pata nas armadilhas da criança. Tenha santa
paciência. Falha número 8. A filha fala assim: mãe, ou seja, fala para a avó, você me ajuda hoje no que eu preciso? A princípio a avó fala: claro, minha filha, ajudo. Aí quando a avó vai para casa da filha, a avó não ajuda no que a filha precisa. A filha precisa de A, B e C. Eu não vou nem dar exemplos, porque isso não vem ao caso. A filha precisa de ajuda em A, B e C. Mas a avó fala: ah, sabe o que é? Com A, B e C eu não tô afim. Não quero. Eu te ajudo com J, K e W. Aí a filha: mas mãe, eu preciso de A, B, C. Minha filha, olha, eu te ajudo com o alfabeto inteiro, mas com A, B, C eu não quero. Isso não é ser uma ajuda positiva. Isso é o que eu chamo de ajuda que mais atrapalha do que ajuda. E os avós têm a tendência a fazer isso quando eles não respeitam os seus filhos, quando eles ainda pensam que os seus filhos são incapazes, são criancinhas imaturas, mais criança do que os netos em questão. Então, se os avós se prontificam a ajudar os filhos, é a ajudá-los no que eles precisam e não no que você acha que eles precisam, porque os filhos já estão dizendo: papai, eu preciso de ajuda nisso. Nisso eu não preciso de ajuda, mas nisso eu preciso. Cabe uma reflexão sincera e humilde dos avós. Situação número 9, mais comum do que muita gente toma conscientização. Não queiram, vovó e vovô, corrigir os seus erros como pais dos seus filhos, educando os seus netos. Muitas vezes, quando os adultos se tornam avós e começam a ter a vivência com os netos, esses adultos avós começam a refletir sobre as falhas que tiveram com os próprios filhos, algumas por imaturidade, algumas por falta de informação da própria época, porque isso quer dizer que a situação aconteceu há 20, 30, às vezes 40 anos atrás. E esses avós querem compensar com os próprios netos. Isso é um erro, porque a responsabilidade principal da educação dessas crianças, dos netos, não é da avó, não é do vô, é dos pais. Então, se vocês, avós, reconhecem algumas falhas quando educaram os seus filhos e só agora, em torno dos 60, 70 anos, vocês se tocaram para isso quando se tornaram avós, vocês podem e devem conversar com os filhos de vocês, verificar se há alguma mágoa, verificar se tem alguma chateação, pedir desculpas talvez por algumas questões, mas não querer tomar a frente na educação dos filhos dos seus filhos. Isso é papel dos seus filhos, vocês são avós. E por fim, uma falha muito comum cometida pelos avós. A falha número 10 é os avós que não acreditam nos seus filhos. Vovó e vovô, se o seu filho diz que o seu neto, filho dele, é alérgico a tal coisa, pode ter certeza, a criança é alérgica. Não teime com isso, não discuta com isso. Se o seu filho diz para você que o médico disse que não é nada não, pode ter certeza que o seu filho se consultou com um médico adequado, sim. Ele já se informou, sim, porque ele tem interesse na saúde do próprio filho, sim. Então o doutor, o médico, disse sim, que não é nada não. Se o seu filho sentir necessidade, ele consulta outras opiniões. Mas o seu filho está dando o recado que de fato foi passado a ele. Se o seu filho, vovó e vovô,
diz para vocês que o seu neto, filho dele, não gosta de tal fruta, entenda, a criança não gosta daquela fruta. Que a criança não come tal legume, entenda, a criança rejeita tal legume. Que a criança adora comer tal comida mirabolante, é porque a criança adora. Acreditem mais nos filhos de vocês. Eles com certeza conhecem muito melhor do que vocês os filhos que são deles.